Vamos lá? Vamos iniciar o nosso Evangelho no lar. Boa noite a todos. Seja muito bem-vindo. Quem vai chegar depois. Oi, Nina. Boa noite. Vou te ver, viu? Vamos começar o Evangelho? Então vamos assim começar com a prece inicial, agradecendo a Jesus. Vamos fazer a nossa prece para dar esse início a esse evangelho no nosso lar, não é? Lembrando que quem quiser colocar um copo de água para ser fluidificado no final, depois as vibrações, fique à vontade. Vamos nesse momento, Jesus, nos sintonizar contigo, Jesus, e com toda a espiritualidade maior, aos nossos espirituais amigos e aos nossos mentores individuais e aos mentores da nossa Casa Nova Era que nos acompanha neste momento no lar. Jesus, que possamos estarmos envolvidos no teu amor, na tua luz, do teu Evangelho, para entendermos e sermos pessoas melhores, colocando em prática a cada dia os teus ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus. Então, como todos sabem, né, nós estamos aqui no livro Religião dos Espíritos, e hoje estamos na lição 72, uma lição muito gostosa, muito que Emmanuel nos traz, que o tema é essas outras crianças, o tema que Emmanuel nos traz. Ele traz da reunião pública de 16/10/1959, a questão 383, que ele vem trazendo. E ele traz essa questão e faz esse completamento, complementa com esse tema que ele nos traz nessa noite. Então, eu vou pegar essa pergunta que está no Livro dos Espíritos, a questão 383, que é assim: qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? Então, aí os espíritos respondem que encarnamos com um fim para nos aperfeiçoar, porque durante esse tempo de infância, o espírito está receptível, está aberto a ouvir, a receber os conselhos, receber as lições. É na infância que nós temos essa oportunidade de passar isso mais cedo a eles, as lições, né? E eles têm mais condições de nos ouvirmos, né? E isso vão se aflorando as intuições, vai aflorando os sentimentos, vai abrindo um campo para ideias e de opiniões, né? Porque eles vão se fortalecendo com aqueles conselhos que vai recebendo, com aquelas lições, e vai se fortalecendo. E com isso vai saber lidar com algo, mesmo sem conhecer, eles vão compreender. São informações que podem ajudar no crescimento, neste momento da infância. E os pais, diz aqui, os que estão próximos desta criança, devem contribuir na sua educação, com amor, com atenção e principalmente com os exemplos, né? É muito importante. Vamos então agora entrar, já vimos essa questão 383 que Kardec nos traz, né? Qual é a 383? Qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância, a evolução, né? Então vamos entrar na lição de Emmanuel agora, com a mensagem de Emmanuel que deixou para nós com esse tema, essas outras crianças, ok? Então vou ler. Vou ler e depois eu faço os comentários, ok? E Emmanuel começa assim: quando abraçares
teu filho no conforto doméstico, fita-se é o olhar. Preste atenção, fita essas outras crianças que jornadeiam, que vivem sem lar. Olha que ele está fortemente falando das crianças, né? Dispõe-se de alimento abundante para que teu filho se mantenha em linha de robustez. Essas outras crianças, porém, caminham desnorteadas, aguardando os restos da mesa que lhes atiram com displicência, findo o repasto. Continua Emmanuel dizendo: escolhes a roupa nobre e limpa de que teu filho se vestirá conforme a estação. Todavia, essas outras crianças tremem de frio, recobertas de andrajos. Defende teu filho contra a intempérie, sob teto acolhedor, sustentando a feição de joia no escrínio. Joia no escrínio é um cofre, eu vi no Google. Contudo, essas outras crianças cochilam, as outras crianças, enquanto a nossa também, na nossa casa, outras cochilam estremunhadas nas vias públicas, quando não se distendem no espaço asfixiante do esgoto. Abres ao olhar deslumbrado de teu filho os tesouros da escola, e essas outras crianças suspiram debalde pela luz do alfabeto, acabando muitas vezes encerradas no cubículo das prisões, à face da ignorância que lhes cega a existência. Conduzes teu filho a exame de pediatras distintos sempre que entremostre leve dor de cabeça. Conduzimos as crianças imediatamente aos médicos, né? Dores e dor de cabeça, que ele fala aqui. No entanto, entretanto, essas outras crianças, minadas por moléstias atrozes, agonizam em leitos de pedra, sem que mão amiga o socorra. Olha só. Ofereces aos sentidos de teu filho a festa permanente das sugestões felizes pela educação incessante. No entanto, essas outras crianças guardam olhos e ouvidos quase sempre sintonizados no lodo abismal das trevas. Afaga, assim, o teu filho no trono familiar, mas desce ao pátio da provação, onde essas outras crianças se agitam em sombra ou desespero, e ajudas quanto possas. Olha que Emmanuel está chamando a atenção. Quem serve no amor do Cristo sabe que a boa palavra e o gesto de carinho, o pedaço de pão e a peça de vestuário, o frasco de remédio e a xícara de leite operam maravilhas. Proclamas a cada passo que esperas, confiante o esplendor do futuro, mas enquanto essas outras crianças chorarem, desamparadas, clamaremos em vão pelo mundo melhor. Enquanto essas crianças chorarem desamparadas, clamaremos em vão pelo mundo melhor. É forte nessa lição aqui, ele nos chama muito a atenção. Emmanuel fala, ele está falando aqui muito sério, está puxando as nossas orelhas. Boa noite, Neuza. Ele está puxando aqui, chacoalhando-nos a cada um de nós aqui para prestar atenção nesse assunto que ele está nos mostrando. Fala muito sério esse assunto. Situações que não conseguimos ver à nossa volta, chamando a nossa atenção, ele está chamando a nossa atenção sobre a nossa conduta
diante dos fatos que está acontecendo, né? Que vão acontecendo em volta de nós, dentro do lar e fora do lar. E Emmanuel é firme nos fazendo pensar para que possamos refletir sobre isso. Quando ele diz essas outras crianças, o que estamos fazendo por essas crianças que se encontram fora do nosso lar? Outras crianças que estão ao nosso lado, que estão na nossa rua, que moram na rua, o que nós estamos fazendo por ela? Ele quer mostrar aquelas crianças que estão longe do nosso foco, né? Não de dentro do nosso lar, nossos filhos. Porque eles nós criamos muito bem, damos de tudo. E aqueles pequeninos que se encontram nas ruas. Boa noite, Kelly. As crianças que não conhecemos, que não convivem conosco, que desconhecemos elas, desconhecemos as condições dessas crianças, de como vive e como nós podemos ajudá-lo. Porque não é só na parte material. Que nem Emmanuel falou, uma xícara de leite, uma palavra, um carinho, um abraço. Não é só o material, é a atenção. É levar o material, mas com aquele amor, tirando aquele amor para o nosso próximo. E Emmanuel que nos lembra que elas precisam de ajuda para desenvolver e se ajustar com as condições que eles têm deste mundo. A infância é necessária, diz Emmanuel e Kardec, e os espíritos, né? Porque a infância é um momento nosso que será de experiências, de aprendizado, né? Amparar as crianças não só nessa parte material, e sim amá-las, educá-las, ouvi-las, encaminhá-las para viver uma vida melhor, uma vida terrena. E é muito emocionante, eu estou falando, mas eu fico emocionada. E os pais, os tutores, são os responsáveis dessa tarefa, né? E Emmanuel mostra aqui a realidade daqueles desamparados que vivem nas ruas sem ter casa, sem ter uma família, sem receber o amor, sem receber uma atenção, um amparo, sem ninguém ouvi-lo, sem receber aqueles cuidados que nós damos aos nossos filhos dentro do nosso lar. É por isso que quanto mais eles se sente afastado de nós, ele se sente revoltado pelaquela situação, sem ninguém estender a mão, né? Sem amor, sem receber os cuidados necessários na sua melhor idade, que é a infância, né? A criança precisa ter um lar para se sentir segura, para se sentir amados e preparados para enfrentar o futuro, né? Eles precisam de uma base para crescerem e seguir num bom caminho. Para quê? Para a sua evolução. Nós, precisamos do outro. Não vivemos sozinhos. Nós precisamos do outro para evoluir, para aprender. Porque o que eu sei, o outro não sabe. E eu vou ensiná-lo, e o que o outro sabe me ensina. Nós precisamos de um do outro. Porque as crianças, eles são as nossas esperanças no mundo, né? Para a esperança de um mundo melhor para nós. E a gente tem que apostar nesse mundo melhor, mas para isso precisamos trabalhar com as nossas crianças. Educá-las para que siga no caminho do bem, do amor, né, na sua moral. É muito forte essa lição, né, que Emmanuel nos trouxe hoje sobre essas outras crianças.
Então, é isso que eu tinha que falar dessa lição. A lição foi a 72, para quem chegou depois, do livro Religiões do Espírito. E neste momento, eu vou passar para o Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estamos aqui no capítulo 5, que fala bem-aventurados os aflitos. Esse capítulo é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, porque tem muitas aflições que eles vão destacando e nos mostrando as lições que nós temos que, algumas que temos que praticar para passar por essas aflições, né? E nesse capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, eu vou falar do item 11, que é esquecimento do passado. Olha só, esquecimento do passado. É em vão ver o esquecimento como um obstáculo ao aproveitamento da experiência da existência anteriores. Muitas vezes pode ser falado, alguma pessoa fala, mas não, puxa vida, a gente não podia esquecer, a gente teria que lembrar. Mas não é bem assim. Não é bem assim, porque Deus é um Pai soberanamente justo e bom. E Ele nos deu uma bênção, colocando na nossa consciência o esquecimento do passado. Porque nós não podemos saber o que já passou, o que nós passamos, o que nós fizemos. Então, Deus nos colocou na nossa consciência e apagando, é um esquecimento do passado, do que eu fiz, quem fui eu, né? É como assim a gente ouvir a voz de Deus falando para nós, filhos, eu vou apagar as suas vivências passadas para que a próxima você possa ser um filho obediente, cresça e evolua, né? E essa é a postura de um pai, né? Porque todo pai quer ver o seu filho evoluir, crescer, estudar, né? E ser feliz, não é mesmo? E em cada reencarnação, vamos tendo novas oportunidades de sermos espíritos melhores. O que eu fiz de errado na anterior, que eu não lembro, mas que nós não somos santinhos, porque nós estamos num planeta de provas e expiações, né? Nós estamos numa escola para aprender, né, ser melhores. Hoje estamos nessa escola de provas e expiações. Precisamos passar, né? E cada um passa por um tipo de aflição. E cada um passa por um tipo de dificuldades. Mas é nessa classe que estamos que vamos nos transformando, vamos buscando, aprendendo a ser mais fortes e se conhecer e acreditar nesse Pai soberanamente justo e bom, para alcançar assim um patamar melhor do que esse que nós estamos. Alcançar assim o próximo planeta, o mesmo planeta que vamos estarmos, que será de regeneração. Se Deus nos colocou o véu do esquecimento, Ele colocou. Ele sabe que lá na frente, Ele sabe tudo de nós, né? Então, Ele sabe que lá na frente vai ser útil para nós. E nós estamos reclamando, por que eu não lembro que eu fiz na outra para poder fazer melhor nessa? Não é assim, não é bem assim não. Né? E Deus nos colocou o véu do esquecimento, Ele sabe muito bem para que o momento certo a ser útil para a nossa evolução. Porque a lembrança das outras existências provocaria para nós coisas graves, assim, inconvenientes, que está dizendo aqui Kardec.
provocaria graves inconvenientes, pois os encontros com as pessoas que nós prejudicamos, imagine, os encontros que nós temos hoje de pessoas que nós prejudicamos, se nós soubéssemos quem eram, que está dentro do nosso lar, que está dentro do nosso lado, que são nossos amigos, são nossos vizinhos, como seria a situação? Seria de paz, de amor, de perdão? Se nós soubéssemos que fizeram para nós na outra encarnação, ou nós a eles, pois os encontros com pessoas que nós prejudicamos aqui, como seria se nós soubéssemos? Como agiríamos com elas, né? Ou porque fomos prejudicados, causaria problemas aqui hoje em nosso relacionamento sociais. Ia nos prejudicar. Como nós iríamos conseguir evoluir se nós soubéssemos de tudo que fizemos na outra de errado? Né? Então seria um grande obstáculo para nós. Seria um grande obstáculo, nós sabemos, para que a gente ia ter esse obstáculo no nosso progresso. Porque a gente ia querer usar um livre-arbítrio novamente ao contrário. Não vou por esse caminho do bem, vou por esse outro caminho. Eu vou me vingar porque essa pessoa fez isso para mim, o outro encontra, vou me vingar, eu tenho ódio daquele porque ele fez isso no passado. Não, Deus sabe de tudo. Ele está fazendo, nós estamos juntos com essas pessoas que algo nos prejudicou na outra, para que a gente se perdoe, se ame, que haja entre nós a paz e o amor. É o esquecimento do passado, é esquecer o que passou. É recomeçar uma vida nova ao lado deles, né? Então, seria um grande obstáculo no nosso progresso se nós soubéssemos disso. Graças a Deus que Ele colocou esse véu de esquecimento. Reconhecer num ente querido, hoje, aquele que um dia fez o mal para mim, seria um fator de desequilíbrio. Ia me desequilibrar totalmente. A minha vida mudaria. Não seria o que é hoje. E iria também dificultar, se não soubesse, o uso do nosso livre-arbítrio, né? Porque aí nós temos o livre-arbítrio. Para que lado eu vou? Pelo bem ou pelo mal? Eu sabendo disso, as coisas que aconteceram comigo na outra encarnação, ou que eu fiz, seria dessa forma que nós estamos agindo hoje, graças a Deus, que a gente já caminhou bem para chegar nesse ponto de entender pela doutrina espírita o nosso caminho. O espírito frequente nasce no meio onde que já nasce novamente, onde já viveu e mantém relação com as mesmas pessoas. E quando chega o bebê, ai, que bebê chegou, é uma alegria, é um bebê lindo, que bênção de Deus a gente fala. E é uma bênção, porque ele veio para ser amado, para ser perdoado, para ser cuidado. É uma bênção, mas a gente não sabe quem é aquele bebê que está conosco, que veio para nós, que hoje é nosso filho, que hoje é nossa mãe, que hoje é nosso tio. Então, vem para manter essa relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar aquele mal que fizemos, ou que ela tenha feito para nós. É uma reparação naquele momento. Então, como é lindo nós não lembrarmos, como Deus é bom, maravilhoso, né? Se nós reconhecesse a quem odiou, nos odiou, ou odiamos numa vida anterior, esse ódio poderia despertar novamente, outra vez aqui.
porque saberíamos, você fez isso e assim, então vou fazer o mesmo com você, né? Ou iria se sentir-se humilhado, no caso, diante daquilo que o tivesse ofendido, né? Daquele que foi ofendido. Então, Deus nos dá para o nosso aperfeitamento. Só aquilo que necessitamos, que nos dá, que é a consciência, é as tendências instintivas que nós temos. Deus nos dá o necessário. Deus nos tira as lembranças do passado que poderia nos prejudicar a nossa evolução. É o pai. O pai não protege o filho. A criança está lá no escorregador, o pai está ali do lado, segurando para ele não cair. Né? Então, assim é o nosso Pai Criador. O homem traz, ao nascer, as experiências que adquiriu anteriores. Todos nós trazemos. Isso não vamos perder. O que aprendemos hoje, ao caminho bom que nós estamos hoje, tudo isso não se perde nas próximas encarnações. Cada vez mais você vai se melhorando, vai adquirindo mais boas tendências, né? Mas cada existência é para ele, cada existência nossa é para nós um momento, uma partida, começa tudo de novo, nova experiência. Porque nessa eu estou tendo essa experiência. Na outra, eu já levo o que eu aprendi nessa para outra. E na outra, já vou ter mais experiência nessa. Então, vai formando, né, blocos de experiências que um dia chegaremos na experiência maior, que é estar numa escala maior. Eu acredito que seja isso, né? E cada encarnação é uma partida, é uma chegada para novas experiências. Pouco importa saber, por que a gente quer saber, né? Saber o que aconteceu no passado, no outro. Pouco importa saber o que foi que eu fiz, o que o outro me fez, os erros que eu fiz ou cometeu, né? Se estiver punido, é porque fez o mal, né? E acontece isso, nós temos que trabalhar aqui as nossas má tendências. Tem alguma coisa ainda que nos incomoda, né? Então a gente tem que prestar atenção. E isso indica que o que resta ainda para a gente se melhorar, nossa conduta nos melhorar, o que resta é que temos que corrigir. Nós temos que corrigir. Se a gente tem intuição, intuitivas, que algo errado eu estou ainda praticando, eu tenho que corrigir enquanto é tempo, né? Corrigir em si mesmo, né? Olhar para si mesmo, né? E ver o que eu fiz de errado hoje, e que nem Santo Agostinho, né? Falou para fazer reflexão antes de dormir, o que fez de bom, o que não foi de bom, né? Então, é nisso que temos que nos concentrar para não errar de novo. E a gente consertando aqui, isso vai ficando no passado. Em cada encarnação em cada nível que chegaremos, vai ficando no passado. E um dia seremos um espírito melhor, né, gente? Iluminado. Mas se já foi corrigido, eu corrigi agora muitas coisas, então não restará lembranças, nem sinais do fato. É que nem da minha anterior
encarnação, coisas que eu não lembro, mas que nessa eu estou corrigindo. Isso é maravilhoso, né? Porque, corrigindo por quê? Porque a gente sabe que erra. A gente sabe, porque a nossa consciência nos mostra, adverte quando eu estou indo pelo lado bem, quando eu estou indo pelo lado mal. E assim, buscarmos forças, né, dentro de nós. Sabendo de tudo isso, a doutrina espírita vem trazer tanto esclarecimento. Kardec nos deixou, ele teve um trabalho grandioso com as perguntas do livro dos espíritos aos espíritos, né? E isso nos dá força para tomar sempre boas resoluções, estar bem em caminhos bons, do amor, da caridade, né? E assim vamos resolvendo algumas pendências nossas nessa encarnação ainda, resistindo às más tendências, né, que ainda temos. De resto, então, aqui, esse esquecimento, Kardec fala, do passado só existe durante a vida corpórea. É só quando a gente está nessa vida corpórea que tem o esquecimento do passado para não nos prejudicarmos agora, tá bom? Voltando para a vida espiritual, ele diz aqui, voltando para a vida espiritual, o espírito reencontra com as lembranças do passado. Aí sim, quando nós estivermos lá, quando eu partir, chegar lá, vou ter todas as lembranças. Mas quando eu reencarnar, será apagado, será esquecido do passado, porque Deus é bondoso, Deus é um Pai amoroso. Esquecer o passado é começar, esquecer o passado é caminhar para frente para novas experiências. Esquecer o passado é aproveitar as oportunidades do hoje. O que passou, passou. Hoje a gente tem que pensar nisso também. O outro me ofendeu há 10 anos atrás, me feriu com palavras. Passou, gente. Como que eu vou corrigir? Essas má tendências da pessoa, eu me corrigindo, perdoando. Entendeu? Então, é aproveitar as oportunidades de sermos pessoas melhores. É isso que nós estamos buscando, né? Sermos espíritos iluminados. Ok? Então, quem não leiam, é o capítulo 5 e o item 11, que fala do esquecimento do passado. Então, vamos lá. Terminando o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos passar agora para vibrações, ok? Vamos, então, nesse momento, nos unir em vibrações, liberando dos nossos corações amor, luz, paz, envolvendo o nosso planeta Terra, envolvendo toda a humanidade, todos os dirigentes desses países em guerra, que eles possam ser tocados em seus corações, sejam envolvidos na luz, no amor, para ter misericórdia e amor pelos nossos irmãos. Vamos envolvendo todos os doentes que se encontram nos hospitais, envolvendo as nossas crianças, em muita luz, amor, aonde eles estiverem, envolvendo os nossos idosos, que eles possam ter resignação, força e fé para superar. Vamos envolvendo a nossa casa Nova Era nessa luz de amor, de união, de paz, aos colaboradores, os presentes e ausentes, na saúde, na força, na fé, envolvendo a todos os nomes que se encontram nas caixinhas de vibrações, de encarnados,
muita luz, a cura pelos seus merecimentos, força e fé para superar todas as dificuldades e a todas as dores, mentalizando em especial alguém em algum lugar ou um ente querido que nesse momento se encontra em processo de desequilíbrio emocional, de depressão. Envolva em muita luz, muita paz. Vamos envolvendo os nossos lares neste momento e aonde nós estivermos, envolvendo esse lar em muito amor, que a luz do Mestre Jesus esteja no nosso lar, envolvendo a cada canto, nessa paz, nesse amor e na alegria. E assim, deixando em aberto uma vibração de muito amor, em forma de um coração cheio de flores perfumadas, flores coloridas, deixando nas mãos da espiritualidade maior, para que seja levado aonde houver mais necessidade. E assim, Jesus, pedimos aos irmãos espirituais aqui presentes, os nossos mentores, que eles possam fluidificar todas as águas que se encontram neste ambiente do lar. E coloque nessas águas o remédio, as energias curativas, sejam colocados fluidos necessários a cada um de nós e a cada familiar. Que os enfermos do físico, os enfermos mental e espiritual, possam receber neste momento o alívio salutar, possa receber a cura, possa receber o equilíbrio emocional e espiritual. E com as bênçãos do Pai Criador e pelo seu Filho amado Jesus, encerro este Evangelho no lar. Com a tua prece, Jesus, que nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Porque vós é o reino, o poder e a glória, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. E boa noite, amigos. Boa noite, Deva, Kelly. Boa noite a todos que me acompanharam. Boa noite àqueles que também irão assistir depois. Muita luz, muita paz e um beijo no coração de todos. E até uma próxima, se Deus quiser.